Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que tem neles está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, igreja? Temos ouvido tanto de revestir-vos do Senhor, da força do seu poder. E como foi ministrado, eu creio que o Senhor quer trazer uma porção nova para as nossas vidas, um ciclo novo sobre a igreja dele. Amém, queridos? Deus quer levantar em nós um povo assim como Josué. Obrigado, amado. Um povo como Josué, queridos. Mesmo diante de uma luta, mesmo diante de tanta adversidade que Josué estava ali vivendo, de um desânimo, de uma situação totalmente contrária, porque Moisés tinha ido. Ele cabia a Josué dar continuidade naquilo que não era o seu projeto, mas era o projeto de Deus. Deus tem um projeto para a igreja dele. Esse projeto não é nosso, é de Deus. Esse projeto é dele. A gente só cumpre a vontade dele. De vez em quando erramos, de vez em quando queremos tomar alguns atalhos, e ele nos corrige. O Espírito Santo é maravilhoso, nos ensina novamente e nos põe novamente no trilho, nos põe novamente no caminho que devemos seguir como igreja do Senhor. E não foi diferente com Josué, queridos. Eu creio que Josué estava vivendo ali um momento muito difícil em sua vida. Liderança, alguém que estava ombro a ombro com Moisés, alguém que tinha visto muitas maravilhas do Senhor. Você tem visto maravilhas do Senhor? Tem ou não tem? Amém. Temos visto tantas maravilhas do Senhor, mas muitas vezes, queridos, ficamos assim, cabisbaixo. E o Senhor nos chama para nos levantar novamente, para não sermos um povo, queridos, que esse povo tem estado dentro da igreja do Senhor, infelizmente, um povo murmurador, um povo que tem tido tanta ingratidão no coração, queridos. E eu gostaria de falar nessa noite sobre ser um adorador e não um murmurador. Deus tem procurado verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Viver a verdade, queridos, é viver a palavra do Senhor. Muitas vezes, ao olharmos um adorador, achamos que é aquele que canta bonito, ou aquele que levanta as mãos, ou toca muito bem. E não é nada disso. Um adorador é aquele que confia plenamente o que a palavra de Deus não falha. Isso é ser um adorador, queridos. Ele tem a certeza absoluta que a palavra de Deus, ela não vai falhar. Lembra daqueles 10 leprosos? Quando aquele um só retornou agradecendo, adorando. Ele já cria, queridos, no milagre em seu físico. Ele alcançou ainda muito mais além, você sabe disso. Ele alcançou uma fé, alcançou uma salvação sobre a vida dele. E Jesus sempre pergunta: onde estão os 9? Onde estão os 9 que foram embora? Somente esse retornou. Mas aquele homem retornou. E Deus tem procurado, querido, um povo que adora, não um povo que murmura. Eu acho interessante, queridos, o que Josué diz, o que Deus diz para Josué: não se afaste da tua boca o livro desta lei. A boca fala do que está cheio o coração. Boca e coração é um. Por isso que a palavra diz que devemos guardar o nosso coração, porque senão, queridos, começamos a contaminar. Às vezes sermos bênção, levamos maldição. Muitas vezes quando vemos um adultério, ele não começa na prática, viu, homens, viu, mulheres? Mas eles começam nas pequenas palavras de maldição que são lançadas. São pequenas palavras, são fagulhas
que vamos lançando e vamos corroendo o coração daquela que amamos ou daquele que amamos. Isso vai levando vai corroendo e chega ao grande abismo, que é a separação, o adultério. É ou não é? Os nossos filhos. Qual o filho que não gosta de ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra de proteção, uma palavra de direção? Porque o homem, viu, homens, nós precisamos levar os nossos filhos com palavra de direção, de proteção, viu? A gente precisa levar. A gente precisa levar a palavra de proteção, direção. Guarda isso no teu coração. E também de limites. Não esqueça os limites, são importantes. A gente precisa encorajá-los. Filho, esse não é o caminho. Mas muitas vezes levamos uma palavra de murmuração, levamos uma palavra que ele não vai ser capaz. E quando o Tiago começa a abrir a igreja, começa a falar da língua, que é um pequeno membro, como um leme, né? Que ele leva uma grande embarcação. Eu me perguntei nessa tarde, Senhor, esse grande barco que eu tenho levado, que eu tenho falado, eu tenho levado para onde? Faça essa pergunta para você. Esse pequeno membro aí, no centro de você, para onde você tem levado as pessoas? Para onde você tem levado essas pessoas que te amam, que estão do teu lado? Está levando para um lugar sem cuidado nenhum, ou como uma mata, né? Como diz também lá Tiago, que ela destrói, vem um fogo e tira toda a vida. Porque a mata é um lugar onde tem vida. A mata é um lugar onde a gente vê a vida, vê os pássaros, vê a vida. Mas esse pequeno membro, ele causa um grande fogo. E assim tem sido dentro dos nossos lares, dentro da igreja do Senhor, dentro de tantos lugares, queridos. Nessa noite eu quero dizer para você, meu amado, a gente precisa ser um adorador. A gente precisa ser aquele que abre os nossos lábios, queridos, e não se aparta da nossa boca as palavras de vida, as palavras de lei. Porque antes de Josué ir para o campo de batalha, queridos, entendam isso, antes de ele ir para o campo de batalha, ali, porque era uma luta, né? Homem a homem, o Senhor ensinou a Josué a trabalhar em seu interior. Deus quer trabalhar no interior do homem. Deus quer que você tenha domínio próprio, porque tem dia que é difícil, não é ou não é? Eu passei isso semana passada. Olha como foi difícil. Eu queria te falar tanta coisa. Eu falei um pouco, mas me doeu depois tanto, mas eu não consegui falar tudo. Eu fiquei mal. Eu fiquei mal. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Começou a ministrar e falou: filho, não é por aí. Você tem de abençoar. A palavra diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Deus, queridos, ela tem de jorrar. Ela tem de jorrar de dentro de nós, queridos. Como crerão se não há quem pregue? Muitas vezes a gente acaba pregando tantas coisas ruins, e eles vão crer em quê? Mais um? Eu não quero isso. Eu não quero esse caminho. Mas se a gente pregar essa palavra de vida, queridos, a gente vai ganhar um grande povo. Josué aprendeu isso na prática, queridos. Josué era necessário ser forjado ali no capítulo 1. Medita, filho, medita nessa palavra de dia e de noite. Não se aparte. Tenha esse cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. É um caminho de prosperidade, querido, espiritual, que Deus quer dar sobre a igreja do Senhor. Revestir-vos do Senhor não é andarmos bem vestidos e virmos ao culto, né? Não é isso. Revestir-vos do Senhor é mudar o nosso linguajar. Quer conhecer um cristão? Sente com ele, converse com ele, veja o que sai dos lábios dele. É difícil, não é? É ou não é? Hã? A boca fala o que está cheio o coração. Muitas vezes ele não tem o grande tesouro no coração. Ele tem
se forjado em tantas coisas, queridos. Ele tem se moldado tanto com esse mundo. Mas Josué não, queridos. Josué encontrou um caminho que para nós, como igreja do Senhor, a gente precisa ter isso nas nossas vidas. A gente precisa viver essa palavra de Deus. Está difícil? É difícil. Às vezes viver em comunidade é difícil. Às vezes viver em família também é difícil. Mas, querido, preste atenção no que você tem falado. É mais fácil você orar. É mais fácil você fechar os teus lábios naquele momento de dificuldade, naquele momento que você vai proferir palavras que marcam o coração daquela vida. Porque quando você profere, elas não te machucam, mas machuca aquele que ouve. E elas ficam ali. É difícil cicatrizar. É difícil cicatrizar. Porque o Senhor nos traz essa palavra nessa noite, queridos? Porque se a gente quer viver mesmo, revestir-vos do poder do Senhor e da força do seu poder, revestir-vos do Senhor e da força do seu poder, a gente precisa viver em constância e vigilância dos nossos lábios. Em constância e vigilância dos nossos lábios, para que não colhemos perdas maiores lá na frente, mas que possamos vigiar nas pequenas coisas. Josué conduziu um povo, queridos, e quando lá no 6, se você abrir Josué no capítulo 6, ele disse, pode ir um pouquinho mais para frente. Josué começou a conduzir e a vencer as batalhas, e quando ele chega ao grande desafio de sua vida, que era Jericó, no 6:10 diz assim: ao povo, porém, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, não levantem a vossa voz, não saia palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Aquele povo tinha rodeado a cidade, queridos, de Jericó 6 vezes, e no último dia eles rodearam 7 vezes aquele lugar, queridos, e só ali era o momento de o povo bradar uma grande vitória. Há momentos na nossa vida, queridos, que é momento de nos calarmos e aguardarmos a direção de Deus. Ele sabe o momento certo de você ser boca de Deus. Não seja você na tua força querer ser Deus. Não queira ser Deus, mas permita ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dentro de você. Permita ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque no momento certo Ele vai te dar uma palavra de vida, queridos. Ele vai te dar uma palavra de vida, que você vai falar: nossa, o que aconteceu? Mas fui eu. Você vai se pasmar, mas porque você soube esperar. É porque você, filho, você soube aguardar o momento certo de edificar, de construir, porque aquela outra vida é a igreja do Senhor. Guarde sempre isso. Aquela outra vida, ela é a igreja do Senhor. Se ela for salva, se ela não for, ela vai ser. Amém? Amém, queridos? Os muros caem, queridos, quando aguardamos a voz e a direção daquele que nos conduz. Os muros caem. Os muros caem da tua vida, jovem, quando aprendemos a ouvir mais, quando aprendemos a ter domínio próprio, quando aprendemos a falar: Senhor, eu quero ser a tua boca. Josué foi, queridos, essa boca. Não precisa abrir em Mateus, mas diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Por isso que muitos andam fracos, abatidos, porque murmura, queridos. Aquele povo no deserto foi levado no deserto, e a palavra diz em Deuteronômio 8, não precisa abrir, diz: o Senhor levou para aquele povo para se humilhar e para provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O Senhor prova o nosso coração, queridos. Diante da prova, queridos, Ele vai nos provar. Como me provou, Ele tem provado você. Tem ou não tem? Tem ou não tem, igreja? Ele tem nos provado.
se você guardaria os seus mandamentos ou não. Deuteronômio, para quem está anotando, capítulo 8, versículo 2. Depois você lê em casa. Mas o Senhor nos leva a um caminho, querido, porque Ele quer nos provar, Ele quer nos forjar, queridos, como igreja. Porque para se revestir do Senhor, queridos, a gente precisa mudar algumas coisas. Imagina uma igreja do Senhor falando tanta besteira. Essa é a igreja do Senhor? Seria a igreja do Senhor? Falando tanta coisa que não edifica, tanta palavra torpe, né, como diz as Escrituras. Essa seria a igreja? Mas a igreja é aquela que, quando fala, ele promove a graça do Senhor. Ele promove a graça do Senhor no meio do povo, no meio da sua família. Viu, maridos? Promove a graça do Senhor no meio da tua família. Seja você boca de Deus. Seja você que dá direção, que dá proteção, que dá limites. Mas seja você a boca de Deus. E mulher de Deus, seja você que nutre. Nutre com a palavra de Deus. Porque a mulher sábia, ela edifica. Ela edifica, mas a tola ela destrói, porque as Escrituras dizem isso. Mas não é assim? Quando você tem o seu filho, e quem tem filho aqui sabe, você sabe quando teu filho está com fome, é ou não é? Quem que sabe aqui, as mulheres que são casadas, é ou não é? Você não sabe? Gabi está com fome, é ou não é? Eu sei, a Ana sabe lá. Eu nem sei, eu passo reto na hora que eu vejo, está dando comida lá, é ou não é? Porque é o instinto. É o instinto, não é, Lu? É o instinto. O Lucas é assim também lá? Você sente essa necessidade no ar? É assim. A mulher é assim, ela tem essa... O homem já passa. Mas eu gostaria de dizer para você nutrir também, queridos, no campo espiritual. A mulher de Deus, ela precisa ensinar isso, queridos. Teu filho está louco para ouvir algo da tua boca. Não seja só você que nutre o natural, mas nutre aquilo que vem do alto. Aquele maná que hoje acabou, amanhã tem outro maná. Mas para isso, a tua boca e o teu coração precisam estar cheio disso. Porque senão você vai querer dar maná velho para o teu filho. E o maná velho, ele não produz vida. Ele pode produzir outras coisas, menos a vida de Deus. Menos a porção do alto. Não seja um murmurador, mas seja um adorador. Josué buscou isso, queridos. Como eu disse em Colossenses, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Deus tem procurado verdadeiros adoradores que vivem essa verdade, queridos, que andam nessa verdade. Podemos caminhar por um caminho de falha, queridos, quando não somos a boca de Deus e murmuramos. Aquele povo, queridos, como já ouvimos muitas vezes, eles alcançaram grandes graças de Deus. Eles viram as águas se tornarem doces, é ou não é? Eles viram fogo, eles viram a nuvem. Mas a palavra diz em Coríntios que eles foram entregues pela murmuração. Por causa que resmungaram, eles foram mortos pelo destruidor. O destruidor vem, queridos. Ele vem e ele tem dizimado homens e mulheres que têm ouvido essa palavra viva. Porque o destruidor, ele fica aguardando algo que sai da nossa boca. E a gente vai dando legalidade, a gente vai se contaminando. A gente pensa que não, mas a gente vai se contaminando. Por isso que eu li lá em Mateus o que Jesus diz. Não o que sai, não o que entra, mas é o que sai da boca. Isso que contamina o homem. E a gente vai se contaminando, queridos. E uma igreja para caminhar, para trilhar, para continuar caminhando, é uma igreja que ela não pode se contaminar. É uma igreja que não pode tomar as formas desse mundo. Mas tem de ser uma igreja, assim como Josué, uma igreja que se forjou dentro de si, e ele conseguiu caminhar um povo. Ele conseguiu levar um povo na direção e derrubar os muros
de um grande lugar que eu creio que muitos estavam ali. Será que vai cair esse muro? Não é assim que muitas vezes pensamos? Mas as duas coisas que o adorador precisa ter é confiar plenamente que a palavra de Deus não falha, queridos, e colocar em prática a nossa fé. São duas coisas que um adorador precisa ter, queridos. Ele precisa crer que aquilo que está passando, Deus não falha. Talvez vai ser por um momento, talvez demore 1 dia, 2 dias ou 3 dias, mas no 7º dia, pela fé, os muros cairão. Você crê nisso? Talvez demore um dia que você tenha de marchar. Talvez tenha um dia que você tenha só ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Talvez você não tenha que falar nada. Talvez uma situação dentro do teu lar que você está vivendo é situação de oração e de jejum. Não oração para você colocar o jeito que você acha que deve ser. Se você quer ser verdadeiramente a boca de Deus, querido, leve vida. Leve vida, porque a palavra diz... Guarde esse versículo que diz lá em Provérbios 10:11: a boca do justo é manancial de vida. Essa é a boca do justo, querido. É um manancial de vida. Sai água viva. Se creres no teu interior, sairão rios de águas vivas. Entende um pouco do que é um adorador? Viver a fé. Viver essa fé e ter a certeza que Deus não falha. É a boca do justo, querido. Para chegarmos à qualidade de justo, e para sermos esse justo, queridos, precisamos tomar cuidado com a nossa boca. Porém a boca dos ímpios esconde a violência. Está lá em Provérbios 10:11. Tome cuidado, querido, o que temos falado. Deus está falando nessa noite. Deus colocou o meu coração para trazer essa palavra. É uma palavra difícil para nós, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração como falou ao meu nesses dias. Mas vigie, querido. Se possamos ser essa igreja de revestir-vos do Senhor, possamos começar pelos nossos lábios, começar pelo nosso coração. Possamos verdadeiramente vestir essa roupa espiritual. Amém, queridos? Que é o que sai do nosso lábio. É o que sai do nosso lábio. A gente vai declarar esse manancial de água viva. Não uma água parada, uma água que cheira mal, mas uma água que traz vida para aqueles que estão ali e têm sede e querem beber. Entendem? Pai, os teus filhos querem beber dessa água. As pessoas que estão da tua volta querem beber dessa água. Mães, deem dessa água. Mas isso é uma qualidade que precisamos ter. E precisamos buscar isso diligentemente. Diligentemente. Porque senão, queridos, a gente vai se contaminando, a gente vai tomando a forma, e a gente vai contaminando aqueles que estão à nossa volta. E o bom tesouro, como diz aqui, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Onde está o tesouro que Deus colocou aí? Ele não está aqui, nesse lugar, mas está aí dentro de você. Vira para esse irmão e diz para ele: o teu tesouro está dentro de você. Tesouro, o maior tesouro está dentro de você. Somos vasos de barro, mas um tesouro dentro de nós, selados por esse Espírito Santo maravilhoso. Por esse Espírito Santo que se entristece quando deixamos de ser a boca dele. Não se aparte da tua boca. Não se aparte da tua boca, filho. Não se aparte da tua boca, jovem. Seja a boca de Deus. Seja instrumento de Deus. Seja um vaso, como eu li aqui. Transborde das coisas de Deus. Está difícil? É difícil. Eu sei que é. Mas só assim, queridos, vamos ser essa igreja e vamos vencer as nossas muralhas. Elas cairão. Elas vão cair. Josué aprendeu primeiro para depois passar para o povo. Aquele povo precisava entender que Deus, era Deus que estava no controle. Quem está no controle da tua vida é Deus, querido. Quem está no controle do teu ministério é Deus, querido. Quem está no controle da tua família é Deus. Somente permita ser a boca de Deus.
para que esse pequeno leme conduza as pessoas para um lugar onde há vida e alegria no Espírito Santo de Deus. Se creres, tu e a tua casa será salva. Talvez você tenha visto alguém pisando na bola lá dentro do teu lar. Não xingue de bêbado, aquele mentiroso. Não faça isso. Ore por essa vida. Um dia oraram por mim, um dia oraram por você. E onde estamos hoje? Amém? Amém ou não? Eu creio nisso. Eu creio que alguém não apontou o dedo para mim, mas orou por mim. Orou, me abençoou. E Deus se agradou, falou: vem cá. Oração de um justo. Quando chegamos nesse nível de justo, esse é o grande desafio, sabe? Chegar nesse nível de justo, porque a boca do justo é manancial de vida. Precisamos chegar nessa certeza, queridos. Josué entendeu o que Deus tinha em sua vida, os seus planos, os seus propósitos. Entenda o que Deus tem para a igreja do Senhor. Como eu disse no começo, não é os nossos planos, não é o jeito que a gente acha que deve ser, mas tudo é no controle do Espírito Santo de Deus. Tudo está no controle do Senhor. Ele somente quer usar as nossas vidas assim como Ele usou de Josué. Mas Ele quer primeiramente forjar dentro de nós, para que não se aparte da nossa boca outra palavra que não seja a palavra de vida do Senhor. Profere as verdades. Profere, sim, seja um atalaia, seja mesmo uma boca de Deus, onde que for necessário. Mas seja a boca de Deus. Não seja de você. Não seja o que você acha que deve ser feito. Mas consulte o Espírito Santo de Deus, que com certeza Ele vai te dar a direção, filho. Ele vai te dar a direção onde você tem caminhado, onde você tem colocado os teus pés. Imagine Josué, quantas vidas estavam ali murmurando? Quantas vidas estavam ali murmurando? Quantas vidas estavam ali, né? E aí, Josué, e agora o que vai ser de nós? Quantas vidas? E ali aquele homem prostrado. E o Senhor veio e falou: não, segue isso. Essa é a receita. Essa é a receita que eu vou te dar. E se esforce. Precisa ter esforço. Precisa ter esforço, porque não é fácil, queridos. É fácil falar. O duro é sairmos daqui já e cumprirmos isso da porta para fora nas nossas vidas. É cumprirmos lá no nosso lar com o nosso marido, com a nossa esposa que ainda não é do Senhor. É difícil. É lá dentro do nosso lar que o Senhor vai cobrar de nós um manancial de vida. Que você possa jorrar o teu rio dentro do teu lar. Isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Que esses rios, que os rios do Senhor possa fluir dentro da tua casa, possa fluir através da tua boca, através da tua vida. E que aonde há morte, aonde que há o lodo, onde que há água parada, o mau cheiro, possa cair por terra em nome de Jesus. E possa nascer vida, possa brotar vida onde não há vida. E você possa dar toda a honra e toda a glória a Ele, ao Senhor, porque Ele vai fazer isso sobre a igreja dele. Você crê nisso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.